Em 1981, 8 trabalhadores rurais deixaram suas casas em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para mais uma jornada comum de trabalho. Era uma rotina conhecida, repetida por centenas de homens todos os meses, em uma região marcada pelo avanço das lavouras, por usinas em expansão e por longas estradas de terra que cortavam o interior. Eles saíram juntos, com promessas de retorno em poucos dias. Não houve despedidas longas, nem pressentimentos registrados. Mas daquela vez, algo rompeu o curso normal dos acontecimentos. Os 8 homens nunca voltaram. Não ligaram, não foram vistos novamente, não deixaram rastros claros. O que aconteceu após aquela saída permanece envolto em silêncio, boatos e lacunas que o tempo jamais conseguiu preencher. Os trabalhadores foram vistos pela última vez nas primeiras horas da manhã, reunidos próximo a um ponto informal de embarque, comum na época. Caminhões passavam recolhendo grupos que seguiriam para fazendas mais afastadas da cidade. Era início da safra, período intenso, em que contratações temporárias eram feitas de maneira quase improvisada. Pouco se registrava oficialmente. Nomes, documentos e destinos muitas vezes ficavam apenas na palavra. Segundo relatos posteriores, o grupo teria sido direcionado para uma propriedade rural a dezenas de quilômetros do perímetro urbano de Ribeirão Preto. Uma fazenda antiga, cercada por extensos canaviais e áreas de mata ainda preservada. O trajeto envolvia estradas estreitas, trechos sem sinalização e regiões onde o rádio simplesmente não funcionava. Para quem conhecia o interior paulista daquela época, isso não era incomum. As famílias estranharam a ausência já no 3º dia. Normalmente, mesmo em trabalhos mais distantes, algum contato acontecia, ainda que por meio de recados enviados por outros trabalhadores. Dessa vez, nada chegou. Nenhuma notícia, nenhuma confirmação de chegada, nenhum sinal de atraso. Apenas o vazio. Alguns parentes decidiram procurar por conta própria. Foram até fazendas conhecidas, perguntaram a capatazes, administradores e motoristas. As respostas eram vagas. Ninguém confirmava ter visto os 8 homens. Outros diziam que talvez eles tivessem sido levados para outra região, algo que acontecia quando o serviço mudava de lugar. Mas nenhuma informação era concreta. A polícia foi acionada somente após quase 2 semanas. O registro do desaparecimento foi feito de forma simples, sem grandes expectativas. Naquele período, desaparecimentos de trabalhadores temporários raramente recebiam atenção profunda. Muitos eram tratados como abandono voluntário, migração ou simples mudança de emprego. Ainda assim, algo naquele caso parecia diferente. As descrições batiam: 8 homens, vistos juntos, partindo no mesmo dia, rumo ao mesmo destino. Nenhum deles voltou individualmente. Nenhum foi visto em cidades próximas. Nenhum deu sinais de vida em outros estados. Era como se tivessem sido engolidos pelo caminho. Uma busca inicial foi realizada nas imediações da fazenda citada em rumores. Policiais percorreram estradas de terra, conversaram com moradores antigos e trabalhadores fixos da região. Alguns afirmaram ter visto um caminhão parado próximo a um trecho isolado da estrada naquela semana, mas não souberam precisar data nem horário. Outros mencionaram movimentos estranhos durante a noite, barulhos incomuns vindos da mata, mas nada que pudesse ser comprovado. Nenhum objeto pessoal foi encontrado. Nenhuma peça de roupa, ferramenta ou documento. Não havia sinais de luta, nem marcas visíveis de acidente. O terreno vasto e irregular dificultava qualquer varredura completa. Após poucos dias, as buscas foram oficialmente encerradas. Com o passar dos meses, o caso começou a se transformar em murmúrio. Histórias paralelas surgiram. Alguns diziam que os trabalhadores haviam testemunhado algo que não deveriam. Outros falavam de conflitos antigos por terra, de interesses silenciosos que não toleravam curiosos. Havia ainda quem acreditasse em um simples abandono coletivo, embora ninguém conseguisse explicar por que 8 homens desapareceriam juntos sem deixar rastros. Ribeirão Preto seguiu crescendo, as lavouras se expandiram, novas estradas foram abertas. Mas, para as famílias, o tempo parecia ter parado em 1981.
Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma explicação oficial foi apresentada. Apenas o registro frio de 8 nomes em um boletim esquecido. E assim começou um dos mistérios mais inquietantes da região: o desaparecimento dos 8 trabalhadores que nunca retornaram de Ribeirão Preto. Um caso que permanece suspenso no tempo, aguardando respostas que talvez nunca venham. Com o encerramento oficial das buscas, a responsabilidade de manter a memória viva acabou recaindo sobre os próprios moradores da região. Pequenos detalhes começaram a ganhar peso com o passar do tempo. Um agricultor afirmou ter encontrado marcas profundas de pneus em um trecho da estrada que raramente era utilizado por caminhões pesados. Outro disse ter visto o mesmo veículo circular mais de uma vez pela área naquela semana, sempre em horários incomuns, antes do amanhecer ou depois do anoitecer. Esses relatos, no entanto, nunca foram formalizados. Naquele início dos anos 80, a maioria das informações se perdia em conversas de bar, encontros casuais ou reuniões familiares. Nada era documentado. O que restava eram fragmentos de memória, cada um ligeiramente diferente do outro. Um ponto passou a chamar atenção com mais frequência: uma antiga estrada vicinal que ligava Ribeirão Preto a áreas rurais pouco habitadas. Ela cortava propriedades extensas, passava próxima a cursos d'água e terminava em regiões onde o mato parecia engolir qualquer sinal humano. Alguns moradores diziam que aquele caminho havia sido reformado às pressas meses depois do desaparecimento, com trechos aterrados e curvas alteradas. Oficialmente, era apenas manutenção de rotina. Para outros, era uma tentativa de apagar algo. As famílias insistiram em novas investigações. Cartas foram enviadas, pedidos foram feitos, mas sempre recebiam respostas genéricas. Não havia indícios suficientes para reabrir o caso. Sem corpos, sem testemunhas diretas, sem provas materiais, tudo permanecia no campo da especulação. Em meio a isso, surgiram relatos mais inquietantes. Trabalhadores de fazendas próximas começaram a comentar que evitavam certos trechos da mata, especialmente à noite, não por medo concreto, mas por uma sensação constante de desconforto. Alguns descreviam o silêncio como anormal, outros falavam em odores estranhos que surgiam e desapareciam sem explicação. Um ex-capataz, já aposentado, contou anos depois que havia recebido ordens para não permitir a entrada de curiosos em determinadas áreas da propriedade. Nunca soube o motivo, apenas seguia instruções. Segundo ele, a orientação veio de cima, acompanhada de um aviso claro: não fazer perguntas. O tempo passou e Ribeirão Preto se transformou. Onde antes havia estradas de terra, surgiram vias asfaltadas. Áreas rurais deram lugar a novos empreendimentos. Mesmo assim, algumas regiões permaneceram intocadas, quase esquecidas, como se carregassem um peso invisível. Em 1987, um novo elemento reacendeu o interesse pelo caso. Durante obras em uma área afastada, trabalhadores encontraram vestígios de um antigo acampamento improvisado. Restos de fogueira, latas enferrujadas e pedaços de tecido deteriorado pelo tempo. Nenhum objeto foi identificado como pertencente aos 8 homens, mas a descoberta levantou questionamentos. Quem havia estado ali? Por quanto tempo? E por quê? A polícia foi novamente informada, mas a resposta foi a mesma. Sem provas diretas, nada poderia ser feito. O local foi rapidamente encoberto pelas obras e qualquer possibilidade de análise mais aprofundada se perdeu. Para os moradores mais antigos, aquilo não era coincidência. Eles acreditavam que a terra guardava segredos demais para serem expostos e que o desaparecimento dos 8 trabalhadores era apenas um deles. Com o passar dos anos, o caso deixou de ser mencionado oficialmente, mas nunca foi esquecido. Ele passou a existir como um aviso silencioso, uma história contada em tom baixo, sempre acompanhada de um olhar atento ao redor. Porque em Ribeirão Preto, muitos acreditam que algumas respostas não desapareceram. Apenas foram enterradas onde ninguém mais procura. Na década de 1990, um jornalista independente decidiu reunir informações sobre desaparecimentos coletivos ocorridos no interior paulista durante os anos 70 e 80.
Ao chegar a Ribeirão Preto, percebeu rapidamente que o caso dos 8 trabalhadores ainda causava desconforto. Algumas pessoas se recusavam a falar. Outras aceitavam conversar, mas pediam para não ter seus nomes mencionados. O padrão era sempre o mesmo: medo difuso, sem um motivo claramente definido. Durante as entrevistas, um detalhe passou a se repetir. Vários moradores mencionaram que, na época do desaparecimento, havia uma movimentação incomum de pessoas de fora da região. Homens desconhecidos, veículos sem identificação, visitas rápidas a propriedades específicas. Nada que pudesse ser provado, mas o suficiente para levantar suspeitas. Um dos relatos mais perturbadores veio de um antigo motorista de caminhão, que afirmou ter transportado um grupo de trabalhadores naquela mesma semana. Ele não tinha certeza se eram os 8 homens desaparecidos, mas lembrava que o destino havia mudado no meio do caminho. Segundo ele, recebeu ordens para seguir por uma estrada alternativa, menos usada, e deixar o grupo em um ponto que não constava no combinado inicial. Após isso, foi orientado a não comentar o ocorrido. O motorista disse que na época não questionou. Precisava do trabalho. Esse depoimento nunca foi oficializado. O homem morreu anos depois, levando consigo detalhes que jamais foram registrados. O jornalista tentou confirmar a história, mas encontrou apenas silêncios e portas fechadas. Outra linha de especulação envolvia conflitos fundiários. Algumas fazendas da região estavam passando por disputas discretas de posse, envolvendo heranças, dívidas e interesses econômicos. Trabalhadores temporários, sem vínculos formais, poderiam ter sido vistos como obstáculos indesejados em áreas sensíveis. Mais uma vez, nada foi comprovado, mas a possibilidade persistiu. Enquanto isso, as famílias continuavam esperando. Algumas mantinham quartos intactos, roupas guardadas, objetos pessoais intocados. Outras tentaram seguir em frente, mudando de cidade, refazendo a vida, mas sem nunca abandonar a pergunta central: onde estavam os 8 homens? Curiosamente, nenhum deles teve documentos usados após o desaparecimento. Nenhum registro bancário, nenhum atendimento médico, nenhuma identificação em outras regiões. Era como se suas identidades tivessem sido apagadas junto com seus corpos. No início dos anos 2000, um grupo de estudantes universitários tentou mapear casos antigos da região para um projeto acadêmico. Ao incluir o desaparecimento de 1981, perceberam que os arquivos oficiais eram mínimos. Alguns documentos haviam sido extraviados, outros estavam incompletos. Datas divergiam, nomes apareciam com grafias diferentes. A desorganização reforçava a sensação de que o caso nunca fora tratado com a seriedade necessária. O mais inquietante, porém, não estava nos papéis, mas nas reações humanas. Sempre que o assunto surgia, o ambiente mudava. Conversas eram interrompidas, olhares se desviavam e o silêncio tomava conta. Era como se todos soubessem algo, mas ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta. Assim, o mistério dos 8 trabalhadores que nunca retornaram de Ribeirão Preto continuava vivo, não como uma investigação ativa, mas como uma ferida aberta no imaginário da região. Uma história que se recusava a desaparecer, assim como os homens que a originaram. Com o passar do tempo, o desaparecimento deixou de ser apenas um caso isolado e passou a integrar um conjunto maior de histórias não resolvidas do interior paulista. Pessoas que cresceram ouvindo sobre os 8 trabalhadores começaram a notar semelhanças com outros relatos: grupos que sumiam juntos, regiões específicas evitadas, investigações interrompidas cedo demais. Para muitos, aquilo indicava um padrão que nunca foi oficialmente reconhecido. Alguns moradores mais antigos afirmavam que, logo após o desaparecimento, houve uma mudança perceptível na dinâmica local. Certas propriedades passaram a ter vigilância reforçada. Estranhos não eram mais bem-vindos. Trilhas usadas há décadas foram fechadas. Portões surgiram onde antes não havia nada. Tudo foi feito de forma gradual, quase imperceptível, como se a região estivesse se reorganizando para esconder algo. Um detalhe que sempre chamou atenção era o fato de que nenhum dos 8 homens possuía inimigos conhecidos. Eram trabalhadores simples,
vindos de contextos humildes, acostumados a aceitar serviços temporários. Não havia histórico de conflitos, denúncias ou envolvimento em atividades ilícitas. Isso tornava o desaparecimento coletivo ainda mais difícil de explicar. Alguns anos depois, um morador afirmou ter encontrado, durante uma pescaria em um córrego afastado, um objeto metálico parcialmente enterrado na lama. Segundo ele, parecia parte de uma ferramenta de trabalho. Ao tentar remover o objeto, sentiu medo e decidiu deixá-lo ali. Nunca mais voltou ao local. O relato nunca foi confirmado, mas se espalhou como mais uma peça desconexa do quebra-cabeça. Enquanto isso, as novas gerações passaram a tratar o caso quase como uma lenda urbana. Jovens ouviam histórias sobre áreas que não deveriam ser exploradas, sobre fazendas onde o silêncio parecia diferente. Alguns chegaram a desafiar esses avisos, mas poucos permaneciam tempo suficiente para relatar algo concreto. A maioria simplesmente ia embora, dizendo não se sentir bem. A ausência de respostas oficiais contribuiu para que o imaginário coletivo ocupasse o espaço vazio. Teorias surgiram e desapareceram. Algumas falavam de crimes organizados, outras de acordos silenciosos entre figuras influentes. Havia também quem acreditasse que o caso jamais seria esclarecido porque envolvia interesses maiores do que simples vidas humanas. Apesar disso, nada jamais foi provado. O desaparecimento dos 8 trabalhadores permaneceu como um evento suspenso, sem início claro e sem desfecho. Não houve confissão, não houve descoberta tardia de restos mortais, não houve reabertura formal do caso. Ribeirão Preto seguiu seu caminho de crescimento e modernização, mas carregando sob a superfície uma história que nunca encontrou encerramento. Em meio ao barulho da cidade que avançava, o silêncio daquele episódio continuava presente, lembrando que algumas perguntas permanecem sem resposta, não por falta de tempo, mas por falta de vontade de encará-las. E assim, mais de 4 décadas depois, o mistério dos 8 trabalhadores que nunca retornaram continua existindo exatamente como começou, sem pistas definitivas, sem culpados identificados e sem um final. Apenas a certeza inquietante de que algo aconteceu, e que o lugar onde aconteceu nunca mais foi o mesmo. Com o passar dos anos, o local associado ao desaparecimento foi se tornando cada vez mais difícil de identificar com precisão. As descrições variavam, os mapas antigos não batiam com os atuais, e muitos dos marcos usados como referência simplesmente deixaram de existir. O que antes era uma estrada de terra tornou-se um acesso fechado. Onde havia mata, surgiram plantações. Onde havia silêncio, passou a existir movimento constante. Ainda assim, havia pontos que permaneciam intocados, quase como bolsões de esquecimento. Alguns moradores diziam que certas áreas pareciam resistir ao avanço do tempo. Terrenos que nunca eram vendidos, propriedades que trocavam de dono apenas no papel, mas permaneciam vazias. Para quem acreditava em coincidências, era apenas descuido administrativo. Para outros, era um sinal claro de que havia algo ali que não deveria ser mexido. Em 2011, um pequeno grupo de pesquisadores independentes tentou reconstruir o trajeto provável dos 8 trabalhadores. Utilizando relatos antigos, registros de estradas e entrevistas, chegaram a uma região específica afastada do centro urbano. Ao visitarem o local, notaram algo incomum. Apesar de estar cercado por áreas produtivas, aquele trecho permanecia sem cultivo. O solo parecia firme, mas não havia plantio. Nenhuma justificativa clara foi apresentada pelos responsáveis. Durante a visita, um dos pesquisadores relatou uma sensação constante de desconforto, como se o ambiente estivesse em alerta. Não houve fenômenos visíveis, nem acontecimentos extraordinários. Apenas uma impressão persistente de que não deveriam estar ali por muito tempo. Após algumas horas, decidiram ir embora. Nenhum material foi coletado. Curiosamente, após essa visita, os pesquisadores passaram a enfrentar dificuldades para continuar o projeto. Contatos deixaram de responder, arquivos prometidos nunca chegaram, entrevistas foram canceladas. O trabalho,
acabou sendo abandonado sem explicação formal. As famílias dos 8 trabalhadores já envelhecidas assistiram a tudo de longe. Para muitos, a esperança havia se transformado em resignação. Não esperavam mais respostas, apenas respeito pela memória daqueles que nunca voltaram. Alguns morreram sem saber o que aconteceu com seus filhos, irmãos ou maridos. Hoje, o caso é raramente mencionado fora de círculos específicos. Não há placas, não há homenagens, não há registros públicos visíveis. Apenas a lembrança persistente de que 8 homens saíram para trabalhar e desapareceram sem deixar vestígios. O mistério não está apenas no sumiço em si, mas na forma como ele foi absorvido pelo tempo. Como algo tão grande pôde ser lentamente empurrado para o esquecimento, como tantas perguntas puderam ficar sem resposta, talvez nunca se saiba o que realmente aconteceu em 1981. Talvez os rastros tenham sido apagados cedo demais, ou talvez as respostas estejam enterradas sob camadas de silêncio e conveniência. O que permanece é a ausência, o vazio deixado pelos 8 trabalhadores que nunca retornaram de Ribeirão Preto. Um vazio que continua ecoando, mesmo décadas depois, em cada história sussurrada e em cada estrada que ninguém mais se atreve a seguir até o fim. Mesmo após tantos anos, há quem afirme que o caso nunca foi realmente encerrado, apenas abandonado. Alguns ex-funcionários públicos admitiram, em conversas informais, que investigações no interior naquela época seguiam limites implícitos. Certos assuntos não avançavam por falta de interesse, outros por conveniência. O desaparecimento dos 8 trabalhadores acabou se encaixando nessa zona cinzenta, onde nada era oficialmente negado, mas tudo era lentamente deixado de lado. Em reuniões familiares, os nomes ainda eram mencionados com cuidado. Havia quem acreditasse que, se falassem demais, algo ruim poderia acontecer. Não por ameaça concreta, mas por uma sensação antiga, herdada de quem viveu aqueles dias. Um medo sem forma, transmitido como herança silenciosa. Alguns moradores sustentam que, em noites específicas, caminhões ainda cruzam determinadas estradas antigas, mesmo sem haver produção ou destino claro. Não aparecem nos registros, não param em lugar algum, apenas passam. Para muitos, isso não passa de imaginação alimentada pelo passado. Para outros, é a prova de que certos caminhos continuam sendo usados, longe dos olhos de quem pergunta demais. O desaparecimento dos 8 trabalhadores nunca ganhou um desfecho, porque talvez nunca tenha sido permitido ter um. Não houve pressão suficiente, não houve interesse duradouro, não houve insistência institucional. O tempo fez o resto, diluindo o choque inicial até transformá-lo em história esquecida. Ribeirão Preto cresceu, mudou de rosto, se modernizou. Mas sob essa camada de progresso, permanece uma ausência que não se explica. O mistério não exige acreditar em teorias extremas. Ele se sustenta sozinho, na soma de silêncios, na falta de registros, na coincidência de 8 vidas interrompidas ao mesmo tempo. E enquanto não houver respostas, o caso continuará existindo exatamente assim, incompleto. Um fragmento do passado que resiste ao esquecimento, lembrando que nem todo mistério precisa de elementos extraordinários para ser perturbador. Às vezes, o que mais assusta é a normalidade com que tudo foi deixado para trás. Mesmo após tantas décadas, há quem acredite que o caso só permanece sem solução, porque nunca foi tratado como prioridade. O desaparecimento dos 8 trabalhadores aconteceu em um contexto em que vidas como as deles raramente geravam comoção suficiente para mobilizar recursos, atenção da imprensa ou pressão política. Eram homens simples, temporários, facilmente substituídos no fluxo constante de mão de obra rural. Essa realidade dura ajudou a empurrar o mistério para a margem da história. Alguns familiares tentaram, anos depois, acessar arquivos antigos, mas encontraram barreiras burocráticas, documentos extraviados, registros incompletos, anotações genéricas. Em certos casos, nem mesmo os nomes estavam grafados corretamente. Era como se a identidade daqueles homens tivesse sido diluída junto com o tempo.
O desaparecimento físico foi acompanhado por um desaparecimento documental. Um ex-policial aposentado comentou em conversa informal que investigações em áreas rurais costumavam parar onde começavam interesses maiores. Não explicou quais interesses, nem citou nomes. Apenas disse que havia lugares onde perguntas demais não eram bem-vindas. O caso dos 8 trabalhadores, segundo ele, esbarrou cedo demais em um limite invisível. Nada disso foi registrado oficialmente. São fragmentos de relatos, impressões, memórias falhas. Mas quando reunidos, formam um quadro inquietante, não de um evento específico e extraordinário, mas de um sistema que permitiu que 8 homens simplesmente desaparecessem sem que isso causasse ruptura suficiente para exigir respostas. Hoje, Ribeirão Preto é conhecida por sua força econômica, por sua produção agrícola e por seu crescimento urbano. Poucos associam a cidade a mistérios antigos, mas sob essa imagem consolidada, existe uma história que nunca foi resolvida. Um episódio que permanece como uma sombra discreta, quase invisível, mas ainda presente. O mistério dos 8 trabalhadores não exige crença em algo sobrenatural para ser perturbador. Ele se sustenta na soma de negligência, silêncio e esquecimento. Na facilidade com que uma ausência coletiva foi normalizada. Na rapidez com que a rotina absorveu o choque e seguiu em frente. Talvez nunca se descubra o que aconteceu naquela jornada de trabalho em 1981. Talvez os detalhes tenham se perdido de forma irreversível. O que resta é a certeza de que 8 vidas foram interrompidas e que ninguém jamais respondeu por isso. E enquanto não houver respostas, o caso continuará existindo exatamente assim, incompleto, desconfortável e silencioso. Um lembrete de que alguns mistérios não sobrevivem porque são insolúveis, mas porque foram deixados para trás cedo demais. Com o passar dos anos, o desaparecimento dos 8 trabalhadores acabou se transformando em algo maior do que um caso não resolvido. Tornou-se um símbolo silencioso de tudo o que ficou sem resposta naquele período. Não apenas em Ribeirão Preto, mas em diversas regiões do país onde histórias semelhantes se perderam sem registro, sem investigação profunda e sem encerramento. Alguns moradores acreditam que o verdadeiro mistério não está no destino final dos 8 homens, mas na sucessão de pequenas decisões que permitiram que o caso desaparecesse junto com eles. A demora em registrar o ocorrido, a falta de pressão externa, o desinteresse institucional, a ausência de testemunhas formais. Cada elemento isolado parecia pequeno, mas juntos criaram um vazio impossível de preencher. Há quem diga que, se o desaparecimento tivesse ocorrido em outro contexto, em outra época, ou envolvendo pessoas diferentes, o desfecho teria sido outro. Mas em 1981, naquele cenário específico, o sumiço coletivo foi absorvido pelo cotidiano rural como algo estranho, porém não urgente. E quando a urgência se perde, a verdade costuma ir junto. Os 8 trabalhadores jamais tiveram seus nomes lembrados em registros públicos, placas ou homenagens. Permaneceram restritos à memória de quem os conheceu e às histórias contadas em voz baixa. Para o restante do mundo, tornaram-se apenas um número em um relato antigo, facilmente esquecido. O mais perturbador é que, mesmo sem respostas, o caso nunca deixou de causar desconforto. Não porque se acredita em algo extraordinário, mas porque ele expõe uma fragilidade profunda, a possibilidade de pessoas simplesmente desaparecerem sem que o mundo pare para perguntar por quê. Ribeirão Preto seguiu seu caminho. As lavouras prosperaram, as estradas foram asfaltadas, a cidade se expandiu. Mas, em algum ponto do passado, 8 homens ficaram para trás. Não fisicamente, mas na história. Presos em um momento que nunca avançou. Talvez o mistério nunca seja solucionado. Talvez não haja mais o que investigar. Ainda assim, enquanto alguém se lembrar do que aconteceu em 1981, enquanto essa história continuar sendo contada, o desaparecimento dos 8 trabalhadores não será completo. Eles nunca retornaram. E a pergunta sobre o que aconteceu continua existindo, não como um pedido por respostas definitivas, mas como um lembrete silencioso
de que algumas ausências permanecem, mesmo quando tudo ao redor insiste em seguir em frente. Com o passar do tempo, a história dos 8 trabalhadores passou a existir apenas naquilo que não pôde ser apagado, a lembrança incômoda de que algo terminou sem explicação. Não houve encerramento oficial, não houve culpados, não houve sequer uma narrativa aceita como definitiva. O caso simplesmente ficou suspenso, como se estivesse à espera de um detalhe que nunca chegou. Alguns moradores mais antigos afirmam que, sempre que alguém tenta reconstituir o trajeto daquele dia, algo parece não se encaixar. Distâncias que não batem, horários confusos, caminhos que mudaram de nome ou desapareceram por completo. É como se o próprio território tivesse sido reorganizado ao longo dos anos, diluindo qualquer possibilidade de reconstrução fiel dos fatos. Para as famílias, restou aprender a conviver com a ausência sem respostas. Não houve luto tradicional, não houve despedida. Apenas a interrupção abrupta de vidas comuns, que saíram para trabalhar acreditando que voltariam. Essa falta de conclusão deixou marcas profundas, difíceis de explicar para quem observa de fora. O desaparecimento dos 8 trabalhadores não se tornou famoso, não virou manchete recorrente, não ganhou livros ou investigações aprofundadas. E talvez seja justamente por isso que ele permanece tão perturbador, porque aconteceu longe dos holofotes, em silêncio, e foi absorvido pelo tempo sem resistência. Hoje, quando alguém pergunta o que realmente aconteceu em 1981, a resposta continua a mesma de décadas atrás. Ninguém sabe. Não com certeza. O que existe são lacunas, versões incompletas e uma sensação persistente de que algo importante foi deixado para trás. O mistério não vive apenas no passado. Ele permanece nas estradas que ainda cortam o interior, nos campos que continuam sendo trabalhados, nas rotinas que seguem como se nada tivesse acontecido. O mundo não parou pelos 8 homens que desapareceram, mas a ausência deles nunca deixou de existir. E assim o caso permanece exatamente como começou. 8 trabalhadores saíram para trabalhar em Ribeirão Preto e nunca retornaram. Sem vestígios, sem explicações, sem um final. Apenas o silêncio que ficou e a certeza de que alguns mistérios não pedem solução. Eles apenas continuam.